Tá bom. Olha o feedback da minha equipe agora. Se você vai ficar torta de qualquer jeito, fique torta à direita. Aí é nessa hora que você, uma pessoa analisada, uma pessoa que está nesse percurso e fazendo análise há muito tempo, você respira, conta uma piada, faz um xiste e mentalmente manda essa pessoa para aí. Né? Mas assim, equipe, né? Equipe tá aí para isso. Seja bem-vindo! Roda a vinheta. Num happy hour desses que a gente faz despretensiosamente, só achando que vai sentar, comer e beber, alguém sempre me pergunta alguma coisa relacionada ao meu trabalho. Faz parte do imaginário das pessoas, essa fantasia, né? Presumir que nosso trabalho é muito cabuloso, que nós ouvimos muitos segredos e que analista, psicanalista ou psicólogo gosta de ouvir fofocas. Eu nunca olhei por este lado, mas eu percebo que é uma realidade e é uma fantasia que ronda o imaginário de algumas pessoas. E nessas, num happy hour em que eu pensei em ir para me divertir e descansar, eu escuto esta pergunta. Denise, você que trabalha apoiando e dando suporte a empresas a pensar, então, na sua saúde mental, no seu bem-estar psíquico, o que acontece, então, quando tudo está bem, tudo está aparentemente bem, a empresa tem lá suas metas atingidas, sua PLR anual confirmada, o seu target, seu market share, está tudo ok, as coisas estão razoavelmente dentro do previsto, e eu falo razoavelmente porque a gente conta, então, com esse cenário global que também é de instabilidade. Mas, mesmo assim, tá tudo caminhando lá, e quando não está caminhando como planejado, a empresa rapidamente consegue se equilibrar, desenhar uma nova rota para aquilo que originalmente foi idealizado. Então, as coisas estão acontecendo dentro ali de um cenário favorável. E quando, mesmo assim, num cenário favorável, essa empresa deve preocupar-se ou procurar ajuda profissional para olhar da sua saúde mental ou da saúde mental do seu grupo, da sua equipe, dos seus colaboradores. Quando uma empresa deve pensar em procurar ajuda? Quando o cenário está muito ruim, e visivelmente ruim, quando muitas pessoas estão se afastando dos seus postos de trabalho, ou a empresa deve procurar também quando aparentemente o cenário está favorável. Eu, para responder essa pergunta, claro que no happy hour eu não saí pela tangente, né? Fiz ali um rolando lero, né? Ali uma coisa ali mais superficial, uma resposta mais rápida. Mas aqui eu vou me atentar e vou me colocar num lugar de alguém que pode responder uma coisa com mais clareza, com mais tempo, e me apoiando, então, no que também a gente já tem visto por aqui, seja na minha transmissão ao vivo, ou seja nos vídeos anteriores da playlist. O trabalho do consultório, o trabalho desenvolvido, o trabalho clínico de atendimento individual, vamos pensar numa sala de atendimento, a qual nós chamamos de setting analítico. Então, no setting analítico, a gente escuta esse sujeito, a gente escuta o sujeito do inconsciente, principalmente sobre suas repetições, o modo, então, como ele goza no sentido de repetir, como ele repete os afetos de sua existência, nas relações diversas que ele tem com o mundo, seja no trabalho, nos relacionamentos familiares ou nos relacionamentos afetivos. O analista, então, vai escutando destes lugares, desses discursos, como que esse sujeito se relaciona com esses objetos. Então, a gente sempre escuta, então,
dos afetos inseridos, ou que estão ali imersivos naquelas situações. Então, é a partir desse lugar de alguém que escuta tudo que está acontecendo e das repetições que vão aparecendo na vida dessa pessoa, que o analista ele vai fazendo apontamentos e direcionando o tratamento, indicando posições em que aquela coisa está meio emperrada, como a relação deste deste interno, tá meio ali capenga, seja por uma questão de falta de repertório psíquico, ou seja por muito sofrimento, dificuldade de simbolizar as coisas, por exemplo. Então, a gente vai escutando dessas relações do eu com o outro, do eu com o objeto, do interno com o externo, do colaborador e a empresa. Esse é o trabalho clínico do consultório. E isso a gente vai construindo em duas mãos, né, nesse trabalho em par. A gente vai construindo novos significados para aquilo que vai aparecendo durante o percurso de análise. Até aí, acho que você já conseguiu captar. Você já conseguiu captar a minha mensagem. O trabalho que eu me proponho fazer nas empresas também é escutando de como está funcionando essas relações em grupo. Então, se no individual eu escuto do eu com o outro, no trabalho com a empresa, eu considero que a empresa, a instituição, a organização, também é o outro, também é um organismo vivo que dialoga diretamente com este eu. Então, o papel do analista, enquanto alguém que trabalha e escuta de um grupo, é muitas vezes fazer esse lugar, essa ligação, esse elo que faz intermediação do individual com o coletivo, do eu com o outro, do sujeito com o sujeito instituição. É alguém que está ali, ouvindo de todas as relações que estão naquele meio. Partindo do princípio nosso, esse que nos fundamenta enquanto ser humano, nós somos dotados de linguagem. Então, isso significa dizer que aquilo que eu digo não necessariamente é aquilo que o outro vai ouvir. Isso nos coloca numa posição de, mesmo que o cenário esteja favorável, mesmo que aparentemente as coisas estão funcionando, mesmo assim os equívocos de comunicação eles acontecem. Então, quando procurar, normalmente as empresas procuram ajuda, auxílio, treinamento, quando algo também emperra em termos de comunicação. E aí, a pergunta que vem na sequência é: se você se propõe, então, fazer esse intercâmbio, essa ajuda, essa interlocução entre o coletivo de um grupo com o sujeito da instituição, qual que é o limite de cada um? Até onde a empresa vai, até onde o colaborador deve ir? E num grupo de desafio que eu concluí recentemente, uma coisa que eu também disse numa transmissão ao vivo que eu fiz umas semanas atrás, eu disse que, me apropriando então de uma frase que eu ouvi no desafio, é dever do sujeito do inconsciente, deste individual, deste indivíduo, desse sujeito, dessa pessoa, procurar ajuda especializada para o sofrimento que sente. Então, este deve, então, estar atento quanto aos afetos que tem sentido naquele ambiente, enquanto empresa, ele vai se sentindo, como ele vai se percebendo. Então, quando ele perceber que determinadas relações, determinados ambientes, determinadas pessoas, determinados contextos, determinadas culturas estão lhe trazendo sofrimento psíquico, é ele, sujeito, que deve levantar a mão e falar: preciso procurar ajuda especializada, preciso ir ou um psiquiatra ou melhor, preciso olhar sobre esses afetos e como esses afetos têm me atravessado através de uma psicoterapia, através de uma psicanálise, através da fala, certo? Então, não vamos eximir a responsabilidade que cada um tem na sua própria história. Como disse anteriormente, fazer análise tira de nós uma posição passiva para nos tornarmos ativos, protagonistas da nossa própria bagagem, certo? Um ponto é esse. Esse é o primeiro. O segundo é o que as empresas não conseguem fazer porque é difícil de engolir, é algo que fica aqui parado na garganta, é perceber que cada um tem sua história,
O sujeito, sim, tem suas marcas. A gente carrega uma bagagem individual, que ela é particular de cada um. Porém, queridos líderes, gestores, empresários, empregadores, organizações, instituições, empresas, eu vou ter que dar uma notícia triste para vocês, que é o ambiente em que aquelas pessoas estão inseridas influenciam diretamente na bagagem de cada um. Caras, se a gente está falando o tempo todo que Denise, vamos colocar nessa situação aqui em primeira pessoa. Se eu estou dizendo aqui, há quase 4 meses neste canal, que nós somos sujeitos relacionais e que parte da nossa energia libidinal fica em nós e que outra parte vai para o outro, que outra parte vai para o trabalho, que outra parte vai para a construção de vínculos, para a construção de laços, para a construção com o outro. E se esse outro estiver cagado? E se esse ambiente estiver hostil? E se for uma bagunça? E se for uma liderança que fala uma coisa hoje e que fala outra coisa completamente diferente amanhã? O quanto de ansiedade não vai ou não pode provocar para esse sujeito que já tem em sua bagagem anterior, em sua bagagem pregressa, situações em que foi extremamente sofrível lidar com ansiedade? Então, acho que a grande pegadinha do malandro para as empresas é se perceber como agentes ou lugares ou uma ambiência ou um ambiente que sim pode estimular, pode influenciar diretamente ou indiretamente no afeto dos seus colaboradores. Em outras palavras, empresas adoecidas adoecem aqueles que se propõem trabalhar neste ambiente. É claro que se nós estamos falando e quem trabalha lá é alguém que conhece o lugar que ocupa nas suas relações, quando ele percebe, por exemplo, que aquele ambiente é tóxico, ou hostil ou inóspito, ele pode procurar outro emprego, certo? Ok, né? É um direito, é um dever, inclusive, com o seu próprio bem-estar, mas essa empresa também precisa reconhecer quando o número de evasões, demissões, desligamentos, bons colaboradores, bons trabalhadores, talentos, quando esse número começa a ficar muito expressivo, essa empresa deve refletir então e parar para pensar qual que é a responsabilidade do ambiente no adoecimento dessas pessoas. É sempre, eu gosto de considerar também, como sempre essa moeda de duas faces. Não dá para considerar um sem desconsiderar o outro, não dá para desconsiderar o outro sem reconhecer o um. Eu espero ter esclarecido. O mundo do trabalho hoje ele é cada vez mais volátil, inconstante, dinâmico. Nós estamos, sim, repensando muito a nossa relação com o trabalho. Tem aparecido muitos questionamentos também, inclusive com as gerações essas mais dos novinhos. Então, a nossa relação com o trabalho é totalmente diferente da relação que eles têm hoje com o trabalho. Então, a gente questiona, hoje é muito questionado o que é uma estabilidade profissional e o que é uma instabilidade profissional. Então, esse assunto aí é vasto, é amplo, é coerente para o momento social em que a gente vive, é coerente também para os afetos que nos têm atravessado. Então, eu como dica, para os dois lados então dessa face, dessa moeda, faça a análise para que você perceba o lugar em que você quer ocupar nas relações e como este meio ambiente, esse externo, influencia diretamente nos seus afetos. Em outra medida, você é empresa, você é líder, você é gestor, você é colaborador que tem e que exerce, que é um formador de opinião, avalie, reconheça e se perceba também como um agente ou um ambiente que pode sim estar adoecendo as pessoas que trabalham com você, para você e que estejam nesse mesmo ambiente profissional. Se você é empresário, se você é empresa e se você é líder, reconheça que parte da sua equipe é muito também semelhante àquilo que muito a equipe acaba espelhando aquilo que o líder acaba deixando transparecer para os seus liderados. Reconheça, se possível, apesar de difícil, apesar de gerar esse mal-estar, esse desgosto, esse
essa aversão, reconheça sim que o seu ambiente, que a ambiência em que você tem promovido para os seus pares e para os seus colaboradores pode estar influenciando diretamente, então, na saúde emocional dos mesmos. Sejamos todos nós agentes ativos e protagonistas da nossa própria história, e não o contrário. É esse recado que eu deixo para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê por aí.